nós estávamos numa jornada de 13 semanas, que não sei para quem lembra, mas no começo do ano a gente teve a formatura aqui do primeiro módulo. Quem lembra o tema? Ah, não vale, porque já estava aqui, né? Mas quem lembra o tema do primeiro módulo? Não, fala alto aí, igreja. Não, de novo, todo mundo. Amém. O apóstolo Paulo é demais, né? E o primeiro módulo a gente estava numa jornada de desenvolver a nossa autoliderança, que é com alguns passos que nós aprendemos no curso, e também o apóstolo Paulo nos deixa na palavra dele em Efésios. Que alguém lembra quais são esses passos? Olha, quem está grávida aqui sou eu, viu? Vocês tinham que lembrar. Vamos exercer a memória. A arte da autoliderança, para a gente poder desenvolver, a gente precisava ter alguns passos na nossa vida. Quem lembra? Em Efésios. Eita, ninguém lembra? O primeiro é despir-se do velho homem. Ó, tem que lembrar, hein, que foi semana... Não, foi 2 semanas atrás. Tá bom. Vou relevar. Depois, a gente precisa renovar a nossa mente. Mas renovar a nossa mente através da palavra. E depois, revestir-se do novo homem com atitudes diárias, com decisões diárias, né? E esse segundo módulo, o tema central dele é a arte de conectar-se com os outros. Quando eu dei esse módulo, pegou bastante para mim, porque eu estava numa questão assim de ter relacionamentos, mas eu entendi que eu não estava conectada com eles, né? Para quem é mais antigo aqui na igreja e lembra, o meu pai parava o carro ali, eu vinha, subia o altar, tocava o violão e voltava para dentro do carro, porque eu era esse tipo de pessoa. Quem lembra dessa fase aqui minha? Os mais antigos, ainda bem que tem poucos, graças a Deus. Os mais novos já pegaram a fase melhorzinha de mim já. Mas era nesse nível, tá, galera? Então, entrava aqui, não falava com ninguém, tocava e voltava. E aí, como isso é possível, né? Uma pessoa que o Senhor, ele fala na palavra dele: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Certo? Não é isso que ele fala? Como que eu vou conseguir transmitir as boas novas do evangelho se eu não consigo me conectar com as pessoas? Eu só tenho relacionamento, né? E nós vamos aprender aqui uma questão que é possível nós estarmos num relacionamento com alguém, mas não estarmos conectados com essa pessoa. Vamos descobrir como? E aí eu queria que o Ítalo colocasse aqui em Efésios 4,16 para a gente, por favor. Que vai falar a respeito de conexão. Do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. E aí eu gostaria que vocês repetissem assim comigo, ó. Ligado pelo auxílio de todas as juntas, certo? Então vamos lá. Conectar é estabelecer um vínculo, é ligar uma coisa na outra, certo? Todo mundo concorda comigo? A conexão é o resultado de você se conectar. E aí, eu faço uma pergunta para vocês. É possível nós estarmos próximos, mas não estarmos conectados? Ah, só porque eu falei, né? Muito bem. Só que a gente vai descobrir o porquê. O apóstolo Paulo, nesse versículo, pode deixar o versículo, Ítalo, por favor. Ele vai nos ensinar para um olhar habitudes da articulação. Então, aqui eu tenho o meu braço. Não, qual que é o braço? Quem é da medicina aqui que me ajuda? Qual que é o braço? Braço e antebraço, qual que é o braço? Esse. O antebraço é esse. É ao contrário. Então, antebraço e braço. Concorda comigo? Beleza. E aí, o meu braço e o meu antebraço, eles estão próximos.
Só que se eu não tiver uma coisinha chamada junta, que vai ajudar na questão da articulação, eu não tenho o movimento, certo? Então, sem essa articulação, o braço fica rígido e fica paralisado. Não existe movimento. Não existe a... Vamos lá. Não existe a conexão, tá? Então, eu posso dar um exemplo na física também. Por exemplo, eu vou falar só do circuito elétrico em série, porque o paralelo eu não tenho muito conhecimento, mas até a parte que eu estudei da engenharia, na parte assim do circuito elétrico em série, é igual essas croicas. Tá uma do lado da outra, certo? Elas estão próximas. Não, elas estão próximas. Só que se você concorda comigo que se no final daquele circuito ele não tiver ligado a uma fonte de energia, elas vão ligar? Exatamente. Então, vocês estão conseguindo entender onde eu quero chegar? Beleza. Então, é possível nós estarmos num relacionamento e não estarmos conectados com o outro. Por quê? Às vezes nós estamos em casa, como o Lucas bem falou aqui, estamos próximos, mas não sentamos à mesa para conversar, não tem um diálogo, ninguém conhece ninguém. Se você pergunta para um adolescente o que ele gosta hoje, já não é a mesma coisa que ele gosta amanhã. Infelizmente, eles são assim. E nós também, com as nossas experiências, quando nós vamos adquirindo experiência, a gente também vai mudando os nossos gostos. Concorda comigo? Né? Por exemplo, os meus irmãos. O Andrew comeu ervilha. Ele nunca ia comer ervilha na vida dele, mas conforme ele foi aí amadurecendo, comeu ervilha. Então, há um mês atrás eu não sabia que ele comia ervilha. Hoje eu sei que ele come. Ah, não come mais? Ah, nem ele sabia, tá vendo? Então, a gente precisa construir o nosso relacionamento conectando. E como que a gente se conecta? Conhecendo um ao outro, concorda comigo? Né? Bom, muito bem. E aí, o apóstolo Paulo, ele vai nos ensinar que a gente precisa ter alguns tipos de conexão na nossa vida, né? Em uma das aulas, vai falar sobre isso, se eu não me engano, é na função do jardineiro. Tá vendo esses feijões aqui, galera? Essas plantinhas? Aqui, ó. Tem uma aula que a gente precisa plantar um feijão, né? Um pé de feijão. E nessa aula a gente descobre que as pessoas, elas são como plantas. Aqui? Assim? Tá bom? São como plantas, que nem todas as plantas, elas crescem do mesmo jeito e têm, assim, uma composição, a mesma composição. Então, por exemplo, aqui o feijão, ele pode tanto crescer no algodão. Todo mundo fez aqui a experiência do algodão na escola, né? Quem fez? Levanta a mão. Ah, então, beleza. Só que ele também pode crescer na terra, certo? Só que no algodão, vai chegar um determinado momento que ele vai ter uma certa limitação para crescer. Esse daqui não está limitado coisa nenhuma. Daqui a pouco... De quem que é esse aqui? Da irmã Lúcia. Daqui a pouco é a irmã Lúcia e o pé do feijão. Aí vai crescer assim, ó. A tia Rita é aquela ali, daqui a pouco ela consegue fazer um caldo de feijão ali com os feijão dela. Tá vendo? O Habitudes te faz economizar, porque o quilo do feijão tá um pouquinho alto, né? E aí, nós vamos entender que cada pessoa, ela funciona de um jeito. Então, aqui, eu não preciso de substrato. É assim que fala, mãe? Não preciso de substrato para adubar, para ele crescer, né? E nós entendemos também que as suculentas, por exemplo, elas precisam de conversa para poder crescer, né? Eu estava conversando com a Mônica e com a pastora Rose na quinta-feira. A Mônica falou assim, o meu feijão, eu não tive tempo de conversar com ele, a Mônica, e ele morreu. Eu falei, meu Deus do céu, que os relacionamentos não aconteçam isso, pelo amor de Deus. E a pastora Rose, não, olha, tá lá crescendo. O pastora Rose é esse aqui, ó, bonitão.
Eu falei, tá vendo como cada pessoa, ela funciona de uma forma. Tem gente que você precisa conversar para a pessoa engrenar e avançar. Tem gente que se você só mandar uma mensagenzinha já fica feliz. Tem gente que é ligando, tem gente que é ao vivo assim. Então cada pessoa funciona de uma forma, certo? E aí, o apóstolo Paulo vai nos ensinar que a gente precisa de alguns tipos de conexão na nossa jornada de vida. Por exemplo, nós precisamos de um Paulo, de um Bernabé. Gente, eu não consigo acertar esse nome. Eu passei as 13 semanas inteiras aqui do Habitudes falando Bernabé, mas é Barnabé. Se sair um Bernabé, vocês sabem que é o Barnabé, tá bom? E nós precisamos de um Timóteo. Então, aqui nós temos 3 pessoas. Por quê? O Barnabé é aquela pessoa que é a nossa parceira, que vai acreditar em nós. O Paulo é o que vai nos ensinar. E o Timóteo é alguém que a gente vai investir nele e vai multiplicar. E como que a gente faz essas conexões? Como que vocês acham que nós fazemos essas conexões? Pessoal do Habitudes, cadê? Por aí vai que não é. Tem uma das aulas que nós fomos apresentados a 4 características, a 4 qualidades de como que a gente consegue fazer essa conexão com as pessoas. Ninguém? Ninguém? Não. Não. 4 qualidades. Vamos lá. Primeiro, anfitrião. O Barnabé foi o anfitrião para Paulo. Por quê? Quando o apóstolo Paulo se converteu, ele era assim, ele passava muito medo para as pessoas. Por quê? O passado de Paulo não foi muito legal, não. Né? Ele foi um perseguidor, ele matava as pessoas, ruim. Apesar dele ser muito dotado da palavra e do conhecimento, porque ele era uma pessoa assim, ele infelizmente usava a influência dele para uma causa que não valia a pena, né? E aí, quando ele se converteu, que aconteceu tudo aquela história lá, que ele estava no caminho, e aí ele ficou cego e tudo mais, enfim, ele foi apresentado, né, para Ananias, e nem Ananias, porque Deus falou assim, ó, vai chegar um cara aí que não é muito bom assim não a reputação dele, mas você vai ter que orar por ele para que ele volte a enxergar. E nem Ananias ficava meio receoso assim com ele. Só que Barnabé, ele acreditou em Paulo. E Barnabé, ele foi um anfitrião na vida de Paulo. Quais são as características de um anfitrião, galera? Anfitrião, vocês sabem o que é, não é? Então, vamos lá. Acolher, que mais? Hospedar, servir. Não é só os pastores vão falar aqui, cadê o resto da igreja? Cuidar, que mais? Proteger, que mais? Mais alguém? Mais alguém? Ninguém mais? Fala alto, que eu não estou escutando, se você estiver falando. Beleza. Então, as características de um anfitrião é você conseguir atender e suprir a necessidade do outro, certo? Por quê? Quando uma pessoa é anfitriã de uma festa, o que ela faz, geralmente? Ela vai lá, recepciona as pessoas, ela vê onde, né, tem lugares ali para sentar, e ela vai recepcionar, e ela vai acolher, e ela vai cuidar, ela vai fazer com que a pessoa se sinta bem naquele ambiente. Ela quebra um gelo, né, e pensa na necessidade do próximo. Então, Barnabé, ele fez isso com Paulo. Por quê? Paulo estava próximo aos discípulos, porém não estava conectados com ele, pelo motivo das pessoas sentirem medo dele, né? E aí Barnabé foi essa ponte e fez com que Paulo se sentisse bem
e após isso se conectasse ali com os discípulos. Amém? Outra característica, qual é? Que aqui que é onde começa a pegar que eu estava compartilhando com a minha mãe. Médico. Nós precisamos ser médicos. Por quê? O que o médico faz? Quando você vai numa consulta, o que você fala lá pro doutor? O doutor vem com a perguntinha. O que eu posso te ajudar? Aí quem fala é você, não é? Não é o paciente? E aí, o paciente fala, doutor, tô assim com dor de cabeça, tô assim, tô assado. E aí o médico vai lá e receita. E aí eu até brinquei numa das aulas que no final do ano passado, ou retrasado, não me lembro agora, acho que foi retrasado. Eu tive uma crise muito forte nos rins, a gente estava lá na ilha, né? E aí eu fui lá no médico e eu já sabia o que eu tinha que tomar. Era um Traumadal. Então, quem é da área da saúde aí, Traumadal, injetou aqui na veia, a gente fica, ó, good vibes, e a dor passa. E eu falei, não, preciso do Tramal, é o que vai passar a minha dor. E aí ele passou uma lista, assim, de coisas para eu poder tomar, um monte de coisa. Eu falei assim, gente, mas eu não preciso de tudo isso, eu preciso do Tramal. E aí nós compramos só o Tramal. Eu passei alguns dias de cama, né, porque o Tramal dá uma derrubada. E aí eu segui o que o médico me prescreveu. Eu segui parte, concorda comigo? E é onde a gente começa a ficar bravo com os discípulos, com as pessoas. Por quê? A pessoa vem, fala, o que eu posso te ajudar? Aí a gente fala, vai por esse caminho, não vai por esse, faz isso, faz aquilo. Só que quem decide o que vai fazer ou não é o paciente. E aí, eu me tornei, né, a pessoa a qual eu ficava irritada, porque às vezes uma pessoa vem pedir um conselho, vem pedir vem se consultar assim, a gente fala, a pessoa faz ao contrário, eu falei assim, oh, meu Deus do céu, então por que veio? Então o médico poderia ter falado lá pra mim, né, por que você veio aqui então, já que você precisava do Tramal? É que eu precisava da receita, porque é controlada, de tarja preta, eu precisava da receita. Enfim, e o apóstolo Paulo, depois que ele foi tratado, que ele se converteu, que ele conseguiu se conectar com as pessoas, ele foi um médico. Por quê? Ele escrevia cartas. Se você vê as cartas do apóstolo Paulo, são todas com prescrições. Olha, não façam isso, vão por esse caminho, façam dessa forma. Para você ser um cristão, é assim que se faz, né? E aí é onde a gente começa a ficar bravo. Porque quando as pessoas vêm pedir a nossa ajuda, que a gente fala para fazer de uma forma e ela faz de outra, o que a gente faz? Ah, pode falar aí, galera, o que vocês ficam? Vai, porque se eu fico, vocês ficam também. Boa. Então, ainda bem que não sou eu que fico dessa forma, senão eu ia achar que eu ia ter algum problema. Bom, então é onde nós começamos as conexões começam a se... Exatamente. Muito bem. E aí é onde a gente começa a se frustrar, se decepcionar, enfim. O apóstolo Paulo também, ele foi um conselheiro, certo? Então, há uma diferença entre médico e há uma diferença entre o conselheiro, tá? Paulo, ele foi um conselheiro para Timóteo, né? Um conselheiro, ele não apenas dá ótimos conselhos e orientações, mas ele também escuta e ouve com atenção e demonstra interesse no que a pessoa está sentindo e falando. Qual que é a aula que é essa? Pessoal do Habitudes? Ouvir com atenção? O bastão da fala, isso aí mesmo. O bastão da fala não é eu ter o controle da fala, é eu ouvir com atenção a pessoa. Porque existe uma diferença entre o ouvir e o escutar, certo? O ouvir é você, por exemplo, eu estou ouvindo ali o ônibus passando e tudo mais. Só que se tem uma pessoa aqui do meu lado falando alguma coisa comigo, eu preciso dar a devida atenção no que ela está falando. E eu até brinquei com eles que, para vocês terem a minha atenção numa conversa, vocês precisam resumir
vocês precisam ser um pouco objetivos, porque eu consigo reter a minha atenção por no máximo uns 15 minutos com vocês. Então, depois disso, se vocês continuarem falando, eu já estarei em outro mundo, né? Acredito que eu tenha puxado isso um pouco do meu pai. Exatamente. Por quê? Eu até comentei com eles que eu estava fazendo... Já é. Então, aprendam. Se você tem que passar um problema para o apóstolo, resuma em 25 minutos, que você vai ter êxito na sua vida. Tá bom? Beleza? Se for muito grande, aí você vai ter que dar uma repartida, exatamente. E eu funciono assim também. Porque quando eu trabalhava e eu estava numa reunião, o meu chefe estava falando alguma coisa assim comigo. Gente, ele era estrábico. É estrábico que fala, que é um olho aqui, um olho aqui? E aí, quando passava os minutos da atenção, ele começava com o olho dele ficar maluco, assim, ó, porque o olho dele ficava assim, 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 assim. E eu não conseguia mais prestar atenção na fala dele, eu só prestava atenção no olho que ficava assim, ó. E quando entrava uma outra moça que era gaga na reunião? Eu falei assim, gente, aí vocês não estão querendo muito de mim, né? A outra ficava... Eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, fala. E o outro, né? Eu não estou falando mal de quem é assim, não, tá? Eu só estou falando que eu tenho dificuldade de reter a minha atenção quando acontece isso. E aí, eu já não estava escutando mais nada do que as pessoas estavam falando, né? Para mim. E eu tive muita dificuldade com isso, porque eles estavam falando coisas importantes, as quais eu precisava melhorar ali no âmbito de trabalho, mas por essas questões eu acabava não... me dispersava, exatamente. Então, um conselheiro, além dele dar ótimos conselhos, ele precisa ser um bom ouvinte também, né? E aí entra na mesma questão, a gente dá o conselho, a pessoa faz tudo errado. Aí você fala, puxa vida, né, mano? Por que não segue o que a gente está falando aqui? Mais fácil. E é onde a gente começa a nossa alma ficar agitada, ficar assim e tal, porque a gente quer que a pessoa faça de um jeito, mas ela só está pedindo o nosso conselho, ela não está pedindo para a gente fazer por ela. E aí é onde a gente precisa entender isso, certo? E o apóstolo Paulo, ele foi um guia turístico. O que o guia turístico faz, galera? Não, o guia turístico vocês sabem, então eu gostaria que vocês apresentem os lugares. Que mais? Indica o melhor roteiro, fala sobre os lugares, conhece o caminho. Que mais? Conduz. Que mais? Que mais? Mais nada? Acompanha. Muito bem. Aí, eu vou falar uma coisa para vocês. Por exemplo, se nós quisermos ir hoje lá em Israel, se você for sozinho, eu te garanto que você vai virar uma esquina, vai se perder e é capaz de você ir lá para a guerra. Está acontecendo, né? E o que o guia turístico vai te ajudar? Orientar para que você não caia nos perigos da vida. Por quê? O apóstolo Paulo, por ter sido um perseguidor, ele sabia que a vida não era muito fácil. Vocês concordam comigo? Que as pessoas, elas iam, como eu posso dizer? Elas iam maltratar Timóteo, elas iam desprezar Timóteo, elas não iam dar ouvido a Timóteo. Então, o apóstolo Paulo, com certeza, ele deve ter falado para Timóteo, Timóteo, vai ter aquela cidade lá que os caras são difícil, mas não desanima não, né? Vai por esse caminho, fala dessa forma. Então, o que ele foi fazendo? Ele foi conduzindo, ele foi orientando, ele foi falando, vai por esse caminho, não vai por esse, né? Então, um guia turístico, ele mostra o caminho, amém? Só que o guia turístico, ele também precisa conhecer a pessoa. Por quê? Se eu não gosto de um ponto turístico, certo? Ele não vai me levar lá, vocês concordam comigo? Então, o apóstolo Paulo, ele conhecia muito bem Timóteo. Ele sabia das dificuldades de Timóteo, ele sabia das limitações de Timóteo. Tem um estudo que fala que Timóteo ele era muito inseguro.
Até então que o apóstolo Paulo, nas cartas de Timóteo, tem uma parte que ele fala: Ei, Timóteo, não menospreze o fato de você ser jovem, mas, e tem a continuação. Então, ele dava muitas palavras de encorajamento para Timóteo. Por quê? Porque Paulo conhecia Timóteo, né? E nós vamos conseguir nos conectar com o próximo, galera, dessa forma, certo? Sendo ótimos anfitriões, sendo bons médicos, ótimos conselheiros e guia turístico, né? Então, se você está com dificuldade no seu relacionamento de se conectar com ele, saiba que você precisa tomar essas atitudes, né? Mudar os seus hábitos e as suas atitudes em relação a isso. Porque quando, por exemplo, né, uma pessoa chega assim perto de você, às vezes, por a gente ser muito tímido, a gente não consegue chegar até aquela pessoa e fazer com que aquela pessoa se sinta bem. O Lucas já é diferente, gente. O Lucas pode chegar aqui, qualquer pessoa, ele vai conversar, ele vai falar, ele vai saber da vida inteirinha da pessoa. Eu só vou conseguir dar oi e perguntar o nome. É o máximo que eu vou conseguir fazer. E eu ainda aprendi com ele porque ele me lançava nessas coisas. Eu queria morrer é quando a gente ia nas festas assim de família ou em alguns lugares que eu não conhecia as pessoas e ele chegava e ele fazia eu falar com todo mundo. Aí o meu coração ficava assim, suando, um negócio doido na mão. Eu falei assim, gente, o que está acontecendo comigo? São só pessoas. Mas aí eu ficava assim e tal, mas graças a Deus, mudando alguns hábitos e algumas atitudes que ainda precisa mudar, muita coisa ainda, graças ao Senhor e a Ele, eu consigo agora dar um oi, né? Pode bater palma, exatamente. E também, muito pela questão assim, eu falo muito do Lucas, gente, porque não existe uma Axa antes do Lucas e uma depois. Quem me conhece antes, né? Porque ele me ajuda muito nessa questão de relacionamento, né? E nós também precisamos ser esse médico e não ficar irritado quando a pessoa não seguir seu conselho, tá? Aconteceu uma situação não entre nós, mas conosco, né? E aí a gente falou para a pessoa, faz isso, faz aquilo, segue por esse caminho. Aí no começo a pessoa seguia. Aí de repente começou a ir para uns caminhos meio tortuosos. Aí o meu coração já ficou irritado. Eu falei assim, eu não quero mais, eu não quero saber. Vai ser desprezado, vai ser isso, vai ser aquilo. E aí, quando eu estava fazendo a ministração e passando pela jornada junto com o pessoal, o Senhor foi ministrando o meu coração, né? Olha, você é um médico. A pessoa veio até você. Você falou que tinha que fazer, mas a pessoa não seguiu. Então, a responsabilidade não é sua, é da pessoa. E o Senhor foi ministrando o meu coração, foi me acalmando, e aí começou a dar tudo certo, né? E aí, galera, nós somos chamados para acolher, para cuidar, para aconselhar e caminhar lado a lado, certo? Cada pessoa é de um jeito, funciona de um jeito. E a gente só vai ter êxito em nossos relacionamentos quando aprendermos a nos conectar de verdade com elas, conhecendo suas limitações. Amém? Para fechar, todos nós precisamos de um Barnabé para nos encorajar, de um Paulo para nos discipular e de um Timóteo em quem investir. Amém? E eu gostaria que vocês ficassem de pé, por gentileza. Que nós vamos orar. Nós vamos orar ao Senhor nesse momento. Se o grupo de louvor quiser subir para cantar uma canção. E você entende que os seus relacionamentos não têm essa conexão profunda por conta de atitudes que foram tomadas, que romperam esses relacionamentos. O Senhor está te dando a oportunidade hoje de você se arrepender, né? E também de você pedir ao Senhor que instale no seu coração, instale na sua vida essas 4 qualidades, né? Que é ser um bom anfitrião, um bom médico, um bom conselheiro e um bom guia turístico. Amém?